mulherada, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do Pod Nosso. Quase que eu falei tudo nosso de novo. Abre as cameritas, minhas amigas. Oi, oi! Temos convidada. Cada semana é uma surprise. A pessoa não sabe. Uma pod lover. Kinder Ovo com surpresa. Esse pod nosso, ele é dinâmico. É veja dinâmico. Bem. Não é assim Demais. todos os pod nossos. Todo mundo faz isso. Mas estamos aqui mais uma vez. Vocês pediram muito mais uma pod lover. Pediram? Temos aqui nossa amiga querida Nathalie. E que há hoje, tempo a gente quer que venha. Já falou várias vezes. Ela já recusou, porque o cachê dela é caríssimo. Não é bem assim, né? Caríssimo o ela cachê não vem, dela. não. Então, assim, ó, eu já chamei ela pra falar conferência, tudo. Não, ela Mas fala, deu certo, não, deu certo. Infelizmente, não vou. Não vou estar podendo, Não né? Não tá posso. podendo hoje. Não, né, amiga? Contratempos da vida. Mas Sim. hoje conseguimos trazer ela. Trouxemos. Não só ela, mas uma história. Vocês não estão preparadas. Prepara o coração de vocês. O lencinho. O lencinho. Ou não. Que a pessoa já sabe se ela foi chamada aqui, é porque ela tem história pra contar, porque né? tem história. Se você é uma pod lover que a vida assim não acontece Ah, não. nada, Não vai que vir. Deus não, Vida não chama certinha na não X, rende história pra Não, contar. Já não, diria não. a figurinha do WhatsApp. É, exatamente, né? Diz que as melhores histórias de se contar. Não, como é? As piores coisas de se viver são as melhores histórias de se contar. É isso mesmo. Uhum. Quanto mais tragédia, Obrigada, Deus. Mas você está perto do pod nosso. mais, olha isso. Um passo do pod Inscrições abertas. Exato. Deus, começa a trazer coisa na vida dessas pod lover tudo. Pra ela Daí, se contar o quê? testemunho. Quero fazer parte do pod lover, quero tá lá com as meninas. Sofra. Show. Sofra. Se quiser, eu posso orar por isso. Brincadeira. Tem muita história boa também, né? É, Gente, essas não. histórias assim maravilhosas. Mas sempre tem um processinho antes. Não sei. É que Deus, Vocês que né, sabem. gente? Não sei. É um ser diferenciado. Não, e eu falo que Deus, assim, ó, pelo menos na minha vida, ele tem que cuidar, porque daí eu falo, eu quero, daí é ao contrário. Geralmente é assim, né? O segredo é não, não querer. falar. É só Deus saber que eu quero uma coisa que ele faz o contrário. Não, e às vezes é muito assim, né? Porque Deus tem o maior objetivo dele é transformar o nosso coração. Né? A forma como a gente enxerga, a forma como a gente se vê. Aí tem umas mula teimosa igual nós. Daí Deus, assim, ó, Deus tenta, através da sua palavra. Sim. Através do livre arrependimento. Mas a Da pessoa intimidade. não é, ela é dura, daí Deus... Então pega, vai, minha filha. Vai, agora aprende. Não aprendeu pelo amor, né? Começamos bem, né? Animadíssimas, jogando uma praga. Mas vai ser bom, vai ser bom. Você é uma mula, por isso uma que tá mula. passando por essa tribulação. Começamos bem o pod nosso. Bem bíblicas, inclusive. Sempre. Logicamente corretíssimas. Muito bem, Nathalie. Estamos aqui com a nossa amiga querida. E a Nath, ela faz parte, nossa amiga, fala aí, da onda. Quanto tempo? Desde 2011. Mas 2011 eu ainda era só um culto na época, né? Lá na Sim, onda né? antiga. Então, o que eu fixei mesmo foi 2012. Faz aí uns 13, 14 anos. 2022, 10 anos. 23, Que idade tu tem? Desculpa a 13 anos. Hoje, Edição. 29. Então tu tinha 15, 16. Meu, adolescentinha. Tu já tinha um contexto cristão antes? Já. De berço? Eu queria ser freira. Não, Eu era da igreja católica. Começou ótima. E daí, quando eu comecei a namorar, na época... Desistiu de ser freira. Ai, desisti de ser freira. Não, eu já tinha namorado antes. Gostei! Você é bom. Mas daí eu fazia um acordo, né? Ele já era da onda. E daí a gente fazia um acordo. Que uma semana ele me acompanhava lá na igreja católica. E uma semana eu acompanhava ele na onda. E daí, no início, eu achava que demorava muito o culto pra acabar, porque eu tava acostumada com a liturgia, 1 hora ali, já sei o que vai acontecer, já acaba rápido. E a onda começava 8h30 na época, e acabava, sei lá, quase meia-noite. Então, eu estranhei bastante na época, mas fui ficando, daí me desvencilhei de lá e fiquei... Nem demorou muito, acho que em 1 mês, 2, eu já tava só na Meu, onda. que coisa, né? Foi encontrada mesmo pelo Senhor. Sim. Que legal. Legal. Sim, vamos do começo, né? A história da Nath é uma história, assim, que a gente fez muito parte, né? Toda a igreja, né? Toda a igreja. Se comoveu e
esteve orando e a gente queria saber, a gente ficava apreensivo e foi um processo assim, né? E até para te chamar, né, na primeira vez que a gente conversou de você testemunhar sobre isso na igreja, você pensava, meu Deus, mas já terminou esse processo? Será que é o momento, É o né? momento, porque foi muito longo, né, Nath? Foi muito longo, assim. Muito. Mas vamos começar do começo, assim. Começa por onde tu quiser, da tua história. Bom, em 2011, comecei a namorar. E sempre assim, menina, né? Desejo, depois de querer ser freira, né? Quando esse sonho se foi, era ser mãe, né? Então, vamos ser mãe, viver a maternidade, viver família. Daí, em 2011, comecei a namorar, então, com a pessoa que até então era meu esposo. Tinha 15 anos quando começou a namorar. 15 para 16, foi bem nessa época ali que eu Foi entrei a na mesma onda. idade que eu comecei a namorar. E aí, casamos em 2014, a gente já tava junto há bastante tempo. E daí, o tempo ia passando e as pessoas vinham com a cobrança. Ai, filho, Mas tu casou e aí? novinha também, né? Eu casei com 18, uma semana depois fiz 19. Inclusive, foi o primeiro casamento que a Cal fez. E daí, enfim, tinha esse sonho de ser mãe e tava demorando muito, então, pra conseguir ser mãe, engravidar. E eu falei assim, nossa, deve ter alguma coisa. Daí, na época, eu falei, né? Falei pro meu marido, falei, olha, vai fazer algum exame, porque deve ser alguma coisa contigo, né? Porque normalmente, sei lá, a mulher engravida rápido. E daí ele foi atrás, tudo viu que ia sair muito caro pra fazer os exames e falou assim, olha, acho mais fácil você ir fazer os exames. Aí eu fui e descobri que eu tinha ovário micropolicístico. E era isso que dificultava a minha gestação. Então, eu fiz um tratamento ali rápido, 3 meses. Passava bastante mal com os remedinhos ali. E em 3 meses, engravidei. Quando acabei o remédio, ele já tinha comprado o teste, já estava lá em casa. Um dia, eu ia pedir aumento. Eu ia pedir aumento no trabalho. A gente estava voltando de férias ali. E daí eu falei assim, e daí de noite eu tinha uma gatinha e ela derrubou um copo, alguma coisa assim que quebrou, de madrugada. E eu falei, já que a mãe, eu ia falar no dia seguinte, né, com os meus chefes. Falei assim, aproveitar aqui, já faço isso aqui por desencargo de consciência. Quando eu vi, era aquele que marcava no monitor o tempo, né? Aí aparecia 2, 3 semanas, uma coisa assim. Eu fiquei, ai meu Deus, comecei a gritar. Teve uma ideia de fazer um teste de eu madrugada? falei, vou fazer pra me livrar, já que era umas 4, 5 da manhã, vou fazer, já fico livre com a minha consciência tranquila. Tu acordou de madrugada Acordei por porque causa a do gata gato. quebrou alguma coisa. Daí fui no banheiro fazer xixi, peguei o teste que já tava ali há um tempo, quando eu vi positivo. E daí Mas tu desconfiava? Não. Ah, tá. Eu tava fazendo tratamento, mas não imaginei que ia ser tão rápido. Porque eu pensei, se o problema é comigo, eu vou fazer o tratamento, vai demorar. Assim, foi imediatamente. Acabou os 3 meses do remédio, engravidei. Já tava grávida de 2 ou 3 semanas. Entendi. Então, foi um surto, assim, fiquei muito feliz. Daí, já liguei pra minha mãe, já fui indo na casa da minha sogra e mostrar o teste. Então, assim, foi uma vibração de me alegrar muito, porque eu já tinha sonhado com esse momento muito tempo. A Sophie, que é o nome da minha filha, já tinha esse nome também há muito, muito tempo. Eu sempre gostei muito do contexto de igreja, participava muito. Então, eu lembro que na época que eu fazia crisma, eu estudava sobre um dom, a catequista tinha distribuído, e o meu dom era sabedoria. E daí eu fui pesquisar sobre sabedoria, sempre gostei muito de estudar, de ler também. Vi, Sofia, Sophie, professora, daí eu não queria botar Sofia por causa do bullying. Pensei, Sophie, que lindo. E daí depois foi só se confirmando, tanto que nos meus caderninhos de oração eu sempre orava pela Sophie. Então eu colocava, Senhor, que a Sophie Hipótese nenhuma podia vir um menino. Não. Eu seria o Sophie. O sofo. O Sofo. O Sofo. Então tinha que ser. Então, assim, eu tinha muitos planos, Sim. né? Então, acho que esse é um bom começo, assim. Ela já tinha um nome, ela já era muito esperada. Então, no casamento, fiquei 7 anos esperando ela. E daí, quando veio, eu não sei se eu já falo ou se espera um pouco. Vai com tudo. E daí, então, quando ela veio perfeita, assim, fui pra maternidade, minha pressão subiu. Eu não tinha pré-eclâmpsia, nada. Minha pressão só subiu num domingo qualquer. Quantas semanas tu tinha? Tava com 36 alguma coisa, quase 37. Fui pra maternidade e falaram, mãezinha, vai pra casa, sim. vai dar tudo certo. Daí, fui pra casa, aumentou de novo, voltei pra lá. Assim fiquei até eles tentaram induzir 3 dias o parto. E não ia, porque não tinha dilatação, não tinha nada, porque não era o tempo, assim, né? Mas depois eu vi que era um cuidado de Deus também. Precisei ir para uma cesárea, então, para ela não ficar ali sofrendo. Ela não estava em fase de sofrimento, mas como já tinham tentado induzir muito tempo. Aí, quando fui para cesárea, aquela sala lá, que
colocam aquela anestesia nas costas e eu tava bem tranquila até então, porque eu tava, nossa, vai ser um momento e tanto, né? Eu lembro que eu fui tomar banho, aí eles dão um negócio tipo laranja, sei lá, pra passar na pele. Não sei, não lembro direito, acho que é Um antisséptico, talvez. Isso. E eu lembro que eu chorava, porque eu pensava, nossa, vai ser a última vez que eu vou passar, que eu vou lavar minha barriga desse tamanho. E eu lembro que foi bem emocionante até o momento que ali eu tava anestesiada, e o pai chegou e começou a encher de gente. E eu lembro que eles conversavam entre eles, eu não entendia o que eles estavam conversando, os médicos, enfermeiros, Antes sei lá. de abrir a barriga. Antes de abrir a barriga. Ou quando tava abrindo, não sei, porque eu tava anestesiada, né? Não Entendi. senti nada. Tava tampadinho Tava já. tampado. E eu só sei que Só senti uma movimentação estranha. senti aquela pressão, né? E, 8h28, nasceu. E eu, tá, como assim nasceu? Não, e daí o anestesista tava do meu lado e ele, assim, olhando, eu falei, o que Mudo. aconteceu? Eu falei assim, a minha filha morreu? Porque foi a primeira coisa que me veio na mente, porque o pai tava atrás, não falava nada, ele tava ali, não falava nada. Chorando? A nenê chorou? Não tava chorando. E daí ele falou assim, não, ela só não entendeu que ela nasceu. E daí eu fiquei, um eufemismo Ué. bem bonitinho, né? Ela não entendeu que ela nasceu. E daí daqui a pouco Que ouvi isso? um... Não entendeu que nasceu. Tipo assim, que ela não Ele se quis me despertou, ele não Isso. reagiu, entendeu? Não reagiu. Não reagiu. E daí, daqui a pouco, certo, deram Eu um já ia tapa, não ficar, sei. "Hã? Como é? Aí eu sei que ela deu uma Ela é uma choradinha. professora de português, ela já entendeu que era um eufemismo. Entre linhas. Quando ela deu uma choradinha, já colocaram ela para um lado e aquela movimentação. E eu só perguntava, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E, assim, eu não lembro se alguém falou alguma coisa para mim, mas na minha mente ficou tudo um branco. Eu só lembro que eu falava, me deixa tocar nela, porque... Ela não veio, né, pro meu colo, nada. E eu só falei assim, me deixa tocar nela. E nisso, temos que levar pra UTI, chama a UTI. Eu só lembro que eu falei assim, deixa eu tocar nela. A cena que eu me lembro é que elas já tinham colocado ela num... Um bercinho. Tipo um bercinho, alguma coisa assim Transparente, do lado. E eu pedi pra tocar nela. Quando eu botei a minha mão, eu não vi o rosto dela, não vi nada. Quando eu botei a minha mão, eu senti o... Esqueci como é que se chama. Peitinho, assim. Tórax. O tórax dela um pouco fundo, assim. E foi isso. E fui pra sala de recuperação e não tive notícias dela até a noite. Então, Meu Deus, mas ninguém falou nada. eu tava sem celular na sala de recuperação pra É porque ajudar, daí a porque gente não vai pra pode. sala de recuperação depois da cesárea, lembra? Que tu Sim. fica um tempão Mas lá eu até passar a Talvez anestesia. por... Eu lembro que eu fiquei que um vem tempo ali, lá. vem o pai nessa sala, depois daí já vem o pai com o neném. eu também não veio. Não, eu fiquei o lá, pai ficou, acho que na UTI, não sei também, não me O lembro Samuel nada. também foi pra UTI, ninguém veio, só fiquei sabendo Não, depois. então, mas por E daí causa eu de fui pro UTI, quarto, porque quando eu acho. não tem UTI, por exemplo, eles já entregam pro pai de banho tomado e fica esperando ali na sala de recuperação junto com... até sei. sair o efeito, né, da Da anestesia. anestesia. Eu sei que eu fui pra um quarto depois e só fui pra UTI à noite. Era umas 7h30. E quando eu entrei na UTI, aí foi. Daí eu até então eu não sabia nada o que ela tinha, ninguém me falava nada. Eles só perguntavam, mãe, você fez o ultrassom certinho? Mãe, ninguém te falou nada. Só que ninguém me falava o que era. Então eu tava tipo, tá, o que aconteceu? O que é? Não, isso é só abrir um parênteses, né? Gente, esse tipo de situação é tão absurda que acontece nos hospitais, essa falta de sensibilidade com a pessoa que tá passando por uma situação Mas dessas. não tem psicólogo? Tem. Às vezes tem, só que eu entendo também que existe uma demanda, que de repente quem da área da saúde pensa assim, que vocês não têm noção da loucura que é. Mas eu já passei por uma situação como essa e tu começa a ver assim, ó, Tem os dois lados, né? O lado dos médicos que a pessoa tá numa correndo. angústia e não sabe, e não tem ninguém que senta pra ti e te explica. Eles ficam assim naquele meio entre Mas eu linhas. acho que nem eles sabiam, porque eu Às vezes também lembro não tem que... muita resposta, também. aí vai assustar os pais. Que tinha um enfermeiro muito querido, que ele era muito prestativo comigo antes dela nascer. E depois que ela nasceu, eu lembro que eu via ele nos corredores. E depois eu descobri que ele era da onda, o Marcos, da Nanda. Ah, maravilhoso. Pastor Marcos. E daí, quando eu descobri que ele era da onda, acho que foi a Julinha que me falou, ó... Porque o tempo todo tinha o grupo ali, né? Com as pessoas da igreja orando. E ela falou assim, ó, tem um enfermeiro que é o Marcos, pode falar com ele. E ele que me falou, eu procurei no Google já. Calma aí, deixa eu voltar. Entrei na UTI, não tinha o nome dela. Tava RN de Nathalie. Eu nunca tinha visto ela. Então, quando eu vi, eu não tinha como reconhecer, né? Então, ficou um sentimento assim, tipo... Eu não me senti mãe dela naquele momento. Foi muito estranho. Porque eu olhei aquele bebezinho cheio de tubinho, cheio de pé enfaixado, acho que por causa do frio, algodão, lá. Tu viu ela depois que tu saiu da sala de recuperação? Não, amiga, eu vi ela à noite. Era umas 7h30 na UTI. Já tinha ido pro quarto, a psicóloga já tinha procurado. Ninguém sabia o que ela tinha, ninguém me falou nada. Eu só entrei na UTI à noite. E eu não queria entrar, na verdade, porque daí cadeira de roda, aquela dor toda. E daí, ai, mãe, tem que ir andando. Daí eu lembro que eu não queria entrar porque
Porque eu tava assustada, assim, eu tava bem apavorada. Sim, sim. E quando eu entrei, eu olhei. Aí, sabe quando a ficha cai, mas não cai? Eu olhei. E daí eu falei, tá, é minha filha. Mas não é nada daquilo que eu tinha imaginado na minha cabeça, porque ela tá cheia de aparelho. Aqueles barulhos da UTI eram muito assustadores. À noite ainda, que é um silêncio. E tudo que tu vivencia ali, né? Então, assim, é criança que morre do lado, é criança que morre na frente, é todo mundo sai correndo porque agora vai ter tal procedimento. Então, assim, é muito doloroso estar naquele ambiente pro psicológico e ver a criança sofrendo. Então, no início, eu lembro que eu não tinha essa identificação tanto com ela, diferente do pai. Porque como o pai tinha acompanhado ali, ele e ela já eram, assim, best friends, pai e filha. E eu me sentia desencaixada. Eu ficava assim, tô sobrando. Eu não tô me identificando com algo que eu desejei, que é a minha filha. Então, Até uma expectativa que foi frustrada. totalmente. Depois cria, reconstrói, depois... Mas na hora tinha É uma um baque. expectativa. é um Não, baque. tem toda uma questão hormonal, tem uma depressão ali depois, né? Normalmente as pessoas passam por isso, ainda mais numa situação como essa, né? Sim. Que tu frustra ali a tua expectativa, né? E normalmente as pessoas passam e descansam depois no programa. Eu não tive Isso. descanso, né? Não. Porque daí foi engatando uma coisa na outra. Então eu lembro que eu me sentia um pouco alheia. Eu usei bastante a psicóloga da maternidade, eu procurava ela pra conversar. Eu me lembro, não sei se tu vai lembrar, Lari, de uma ocasião que eu chamei tu e o Lipão pra ir lá em casa. Lembro. Porque eu queria. A minha dor era Isso tanta. foi bem... Ela tinha nascido fazia bem pouquinho Bem tempo, pouquinho né? tempo. Porque ela não tinha vindo pra casa ainda quando a gente foi na tua casa. Não, ela tava na Ela tava maternidade ainda. É, Mal eu sabia lembro. o rolê que vinha pela frente. E eu lembro que o meu desejo, ela tava então sedada, entubada. Não, assim, de vez em quando ela tentava abrir os olhos, de vez em quando ela segurava o dedo, tentava dar uma apertadinha, mas assim, muito pouco estímulo, muito pouco, né? Muita pouca resposta. E eu lembro que ver ela sofrendo me fazia sofrer muito. Eu lembro que eu sentava lá do lado e eu passava o dia dentro da UTI, né? Porque como ela não mamou, não amamentava, eu tinha que tirar o leite, tudo no banco de leite, aquelas coisas. Mas de noite eu podia ir pra casa. Até eu morava... Tu ganhou alta, né? Eu ganhei alta, depois de 2, 3 dias. Então, eu morava muito perto da maternidade, eu podia ir embora e à noite ela ficava lá, porque não tinha o porquê eu ficar, porque ela não acordava pra mamar, né? E eu lembro que ir pra casa sem ela, quando eu cheguei em casa, foi muito dolorido. Porque daí eu via as coisas dela e ela não tava lá. E daí eu tinha que viver a minha noite, tipo assim, não tô mais com aquela barriga, assim, com aquele Mas barrigão. foi arrancado só, né? Essa sensação. Tanto que foi muito estranho. Eu sofri muito, eu ia chorando pra maternidade, voltava chorando. E daí eu fiquei 4 meses e meio na UTI. Então, assim, Meu Deus, é muito tempo. só aqui na Darcy, fiquei 47 dias com ela. A Darcy é uma maternidade aqui de Joinville, né? Pra quem não sabe. É uma maternidade, inclusive, de referência, né? Ela é só maternidade, então é muito, muito Do legal. SUS, né? E pública, né? Uma maternidade pública. O que Muito tu ia boa. falar do Marcos? Aí foi ele que te falou o que Aí, era? quando eu procurei no Google, porque depois que eu vi ela, eu comecei a digitar o que eu tava enxergando nela no Google. Que era o quê? O queixinho dela era pra trás, ela tinha fenda Meu palatina. Deus, tu foi procurar no Google o que a Fui menina procurar e eu encontrei, tinha. tá? Não. E no mesmo momento que eu encontrei, não deu 15 minutos, o Marcos chegou, então, na sala, no quarto que eu tava, e falou assim: Nathalie, a gente tava dando uma olhada e parece que a Sophie tem sequência de Pierre-Robin, que é uma síndrome rara. E daí eu fiquei, nossa. E depois, claro, a gente foi fazendo exames, era isso que tu tinha lido? testes. Isso que eu tinha lido. Nunca tinha visto alguém com isso, mas era isso que eu tinha lido. Que Daí coisa, né? encontrei um grupo que depois se tornou uma comunidade de mães que eu conhecia, algumas pessoalmente também, que tudo filho com sequência de Pierre-Robin. E daí meu Deus. fazendo De Joinville? exames, não. Ele, só para explicar para as pessoas, sua- ele é uma má formação no DNA, é isso, né? Na sequência do DNA. O Pierre-Robin é uma má formação crâniofacial, Tá. que é o queixinho pra trás. Mas de origem Daí- genética ou má formação na Então, hora o da... da Sophie foi genético, porque o dela é associado, a gente descobriu depois fazendo aqueles exames caros lá, aham. que ele é associado à síndrome de Stickler. Aí a síndrome de Stickler, o pai tem. Só que o pai foi diagnosticado assim, clinicamente, né? Imagina, ele tem quase 40 anos, então na época que viram ele, falaram, você tem isso. Mas assim, nada que... Comprovado, assim, com Não foi exame. como ela. Tanto que agora, a partir do exame dela, que a gente viu que era o eles cromossomo. fizeram sem fazer a pesquisa do cromossomo, né? Porque esse exame que faz, é isso? Isso, daí com a Investigação. Sophie,
por causa das características clínicas, ela era muito parecida. Agora ela tá ficando mais parecida comigo, mas ela era muito parecida com o pai. Aí, com a Sophie, fizeram um exame e viram que, então, essa síndrome é associada É tipo a uma um perro extensão de uma outra Isso. que o pai tem. Isso. E ainda outra, que daí nunca para o diagnóstico, né? Ele veio vindo, assim. Hoje ela tá em investigação ainda. Alguns neurologistas já deram diagnóstico para ela de TEA. Uma outra ainda colocou ela em investigação. Transtorno Do de espectro autista. espectro autista. É pra quem não tá em casa. E o outro que desconfiam daí é deficiência intelectual, que acredito que tenha mesmo, devido a todo o tempo que ela ficou sedada. Mas descobrimos, fazendo exames, que ela tem uma má formação no corpo caloso, que é a parte que conecta os dois hemisférios do cérebro. O que isso gera, ainda não sabemos. Assim, a gente vai vivendo e descobrindo, né? Tu sabe que eu vi agora, abrindo um parênteses, não sei se eu já falei isso aqui, vou te indicar. O livro é Fantasmas do Cérebro. É um cara que fez, um indiano, que fez uma pesquisa sobre aquela síndrome que dá nas pessoas que perdem um braço. Sabe que é o dor do braço fantasma? E aí, daí o livro, ele é bem neurológico, assim, mas ele é tão interessante porque ele vai falando várias questões, até agora do corpo caloso, eu lembro, assim, de algumas situações que acontecem, de como que o cérebro refaz os caminhos. Neuroplasticidade, então, assim, né? É muito legal, assim, para quem tem uma situação como essa, assim, até pra gente ver as possibilidades, porque daí às vezes tu vê uma coisa e pensa, meu Deus, né? E aí tu começa a ver a capacidade que o cérebro tem, né, de se organizar, né? De se fazer outros caminhos. Muito legal. Indico até pra quem gosta dessa área, é bem legal. E daí, posso pular já pra parte de São Paulo? Só um detalhe. Ela tá com quantos anos agora? Agora ela tá com 3 anos e 8 meses. Ah, ok. Podemos ir para São Paulo. O pessoal aqui da maternidade pediu transferência dela pro hospital referência, que era lá em São Paulo, em Bauru, onde eu não conhecia nada nem ninguém. Embora eu tivesse ido uma vez com o pai dela, porque ele fazia tratamento lá. Eu tinha ido em 2011, acho que foi que eu tinha ido, mas assim, não internei nada, só fui no hospital e voltei pra Joinville. Então ela foi encaminhada pra lá. Daí foi assim, bem cena de filme. Veio águia, a gente foi de avião até lá. Quanto tempo ela tinha quando foi 47 dias. Meu. E daí ela foi pra lá para... Mas aí tu só sabia dessa síndrome até o momento? Até o momento. Tá. E ela foi pra lá para, enfim, verem o que eles iam fazer com ela. Porque até então, aparentemente, ela estava bem. Tinham acabado de tirar ela da sedação. Mas ela ainda se alimentava por sondinha. Porque ela ficou muito tempo sedada, então não aprendeu... E por que ela ficou sedada? Ela não... Quais eram as características dela, assim, as dificuldades ela tinha insuficiência respiratória. Ah, entendi. Então aí ela tinha o palato respiração. todo aberto e insuficiência respiratória, que era o que mais pegou. Aí no hospital ela pegou tudo que ela podia pegar. Pneumonia, pneumotórax, infecção, bacteriana, enterocolite, tudo. Cada dia era um novo bicho. Chegou a que ela fazer pegou. cirurgia, não? Quando ela fez aqui em Joinville? Não, aqui em Joinville não. Ela fez só lá em São Paulo. Ah, do palato primeiro, porque daí lá, então, ela tava muito boa. Não. Ela tava boa quando chegou. E eu ia escutar a voz dela pelas... Assim, eu lembro que o pai gravou um vídeo, um áudio. Então, tem o som do primeiro chorinho dela. Tá até no Instagram dela. Às vezes eu vou lá dar uma olhadinha pra ouvir, assim. Porque ela só chorou e já foi entubada, né? E eu lembro que quando a gente chegou em São Paulo, então, estava tudo bem. Fui só eu e ela, porque era pra ser algo rápido. 2, 3 dias a gente ia embora. Ninguém conhecia ela. Minha sogra, minha mãe, ninguém conhecia ela. Só por foto, né? Na UTI, direto pra lá. Da UTI, direto pra lá. E lá era um hospital, não era pra ser uma UTI. Quando a gente chegou e veio a bomba. Então, ia ser a primeira vez que eu ia ter os cuidados com ela, de trocar fralda. Eu nem lembro se ela ia mamar ou não, mas eu ainda tirava leite. Então, ali foi nosso primeiro contato de mãe e filha, de agora vamos começar uma vida, né? Assim, nós. E ali eu já estava bem mais habituada a ela, já estava mais apegada. Afinal, já é 47 dias, né? Já tinha vivido muita coisa com ela, assim, na UTI. Muitos medos também. E daí chegou a moça lá do hospital de São Paulo e falou assim: mãe, pega suas coisas, vocês vão pro isolamento. A Sophie tá com Covid. Aí eu lembro que eu falei assim: não, ela não tá? E ela disse assim: não, a gente tem que fazer um exame em você também. E eu lembro que eu só falava: não, ela não tá com Covid. E ela tava. E fizeram exame em mim, eu tava negativo.
E ela positivo. E daí, o primeiro dia, então, ela tava isolada e eu não tinha contato com ela. Assim, eu nunca tinha dado banho nela. Assim, na maternidade, eu tinha auxílio 2 vezes ali. A fisioterapeuta até deixou eu participar, mas assim, ela que segurava. Claro. Eu nunca tinha. A Sofia, inclusive, não ia pro meu colo. Ela foi pro meu colo a primeira vez, acho que ela tinha uns 18 dias, que eu só ergui ela pra trocarem o negocinho no berço. E depois eu pegava ela no colo raras vezes, quando eu ficava sentada e eles botavam com aparelhagem no meu colo e nem me mexia, assim, né? Então eu não tinha esse contato com ela pra trocar, virar. E eu fui pro isolamento e eu tinha que fazer isso. E ela tava com uma cânula, um tubo no nariz, e eu que tinha que colocar. Porque ela daí tava tu em tinha que isolamento. fazer todo Eu que tinha que fazer manejo. tudo. E nossa, eu ficava muito mal. Mas isolado, daí os enfermeiros isolam também? Eles não podem também? Podem, só que daí como tinha outras crianças lá e não era uma UTI, porque Entendi. era um hospital, não era para ela estar numa UTI, eles tiveram que adaptar para ela, tinha o risco de passar para as crianças que estavam bem, no caso, Sim. né? Então eles me ensinavam e eu tinha que dar conta. E daí cada vez que eu passava aquilo, ela vomitava. E daí não saía. Era horrível. Era horrível, era horrível. Resumo da ópera. É porque a gente nem sabe, né, fazer. Pensa. Não, eles me Tu é o ensinaram. responsável Mas por fazer mesmo agora. assim, Não, é tu que vai não- colocar esse negocinho de silicone e vai erguer a abinha quando chegar. Mas assim, Gente era do um céu. bebê e eu morri de medo de machucar ela. Claro. E saber Eu- se tá certo, se tá errado. Era uma loucura. Eu lembro que daí eu me senti bem mal. Me senti bem insegura. Aí foi quando vieram questionamentos, tipo... Até então eu não estava brava com Deus, até esse momento. Eu tava só aceitando e... Beleza, Tá, beleza. vamos falar sobre isso. Que eu ia voltar antes, mas então, já que você tocou. Qual foi o momento que você falou assim, ó? Ok. Minhas expectativas foram frustradas. As expectativas, quando a gente fala, é tipo assim... Sim, Não, vai dar 3 mas dias, eu vou pegar o bebê e vou embora. Aham. É isso. É o que a gente tá esperando, né? O neném, né? Que a gente sonhou e é isso aí. Qual foi o momento que você falou assim, ó... essas expectativas foram deixadas de lado e agora eu tenho um novo cenário e aceito esse novo cenário, vamos embora. Teve algum momento, assim, que você viu e falou, não, cara, tô animado pra viver esse desafio. Não sei Eu se a acho que gente... quando ela tava em casa só. Porque daí... Até então, você era uma briga, tipo assim, Não, de aceitação. não tava numa luta de aceitação, mas eu me considero anestesiada. Eu não conseguia sentir Entendi. nada. Eu não conseguia mais orar. Eu não conseguia nem chorar, não tinha lágrima mais. De tanto que eu já tinha chorado, porque daí... depois eu vou voltar ali pra contar, mas quando ela ficou então com Covid, ela ficou muito mal. E daí ela quase morreu. Então até então ela não tinha, eu não tinha tido a experiência de quase perder, né? Mas quando começou a se tornar uma ela constante, já tava ruim, já tinha uma questão respiratória. E eu achei que vai assim, tinha a Covid, que é eu achei que exatamente... saímos do hospital, E que fomos ia pra melhorar. outra, agora estamos quase indo embora. E mal sabia eu que ia passar mais do dobro do tempo em Meu outro Deus. hospital, longe de família, longe de amigo, longe da igreja, longe de todo mundo. E ver tudo que eu vivi e tudo que eu vi. Eu vi ela morrendo, se eu não tivesse chamado socorro, talvez não tivesse. Então, assim, eu vi muita coisa. Vi ela passando por muita coisa, Não, e tu né? responsável ainda, né? Por chamar o socorro, resolver. Sim, sim. Então, por isso que eu falei, eu não tive o descanso. E eu acho que e tudo isso foi me anestesiando. Eu acho que era uma força que Deus me deu naquele momento, porque Com era certeza. necessário. Mas eu fui sentir, eu acho que sentir... A aceitação veio antes. A aceitação veio assim que ela já estava em casa. Mas o sentir, o eu permitir, eu sentir o que eu estava sentindo, acho que foi mais ano passado. Ano retrasado. Porque daí, com isso... minha vida é uma loucura, né? Com isso, veio o divórcio. E daí, eu me vi sem chão. Meu Jesus. Então, Tá, vamos voltar lá, que já pulou. Vamos pra frente. Daí ela tava com Covid, que ainda tem mais um capítulo, pessoal. Sim. Estava lá com Covid, Covid. mal, hospital. Foi transferida desse hospital para um outro hospital lá do interior de São Paulo. Quando eu cheguei nesse... E tu sozinha ou o pai tava? sozinha ainda. Tá. Sozinha ainda. 3 dias, 4 dias depois, mandaram lá para outro hospital de São Paulo. Porque ela não estava conseguindo suporte para respiração mesmo, com todos os aparelhos que tinha nesse hospital. Então, pediram suporte para um outro hospital. Quando ela foi, eu lembro que eu sentei com ela. Ela estava deitadinha na maca, sedada novamente. Eu estava sentada numa cadeira aqui, olhando para o monitor. Era à noite isso. Olhando para o monitor e começou a baixar. E daí até então eu já estava bem familiarizada com Os números. Sim, já com tava- tudo. Porque assim, eu sabia, a saturação dela vai entre tanto e tanto. Isso aqui já estava craque no aparelho ali.
E eu vi baixando, e vi baixando. E daí, quando eu vi que tava baixando muito, quando eu vi que tava 40 a saturação, eu já comecei a me desesperar. Eu falei, deve ser algum erro, porque às vezes pode ser um mau contato, alguma coisa. E ela tava parada, e não era. E quando aquele negócio chegou no 18, eu lembro que eu abri a porta e só berrei, ajuda, ajuda. E daí, nisso, veio o médico, saiu correndo, veio um carrinho, assim, com os enfermeiros. Eles, mãe, sai, sai. Ai, me deixa eu ver até E eu um queria olhar, e eles, não, mãe, Tô toda sai. Eu arrepiada. lembro que eu fui pra fora, e eu chorava. E eu peguei meu telefone, eu lembro que eu mandei um áudio, acho que foi pra minha mãe. Eu falei assim, mãe, eu não quero que a Sophie morra, eu não quero que a Sophie morra. Eu só repetia isso, assim. E daí, quando o médico veio conversar comigo, daí passou um tempo lá, ele falou assim, mãe, tu sabia que o pulmão dela tava ruim? Eu falei assim, eu sei que ela tá com Covid, que o pulmão, acho que era esquerdo ou direito, esquerdo, tá bem ruim. Dele, então, é que o pulmão direito, que era o outro que não tava ruim, ele tava bem pior e a gente precisou, ele inchou, não sei explicar, e a gente teve que fazer um furo no lugar ali pra sair o... No tórax, fazer pra tirar E daí eu lembro. E ele o falou assim: líquido. então ela Sabia tá que só. eles furam, assim, ó. Enfia uma cânula mesmo. É uma cânula. No peito. Aham. Ele Não, falou assim: é um então negócio ela tá bizarro, só com. Tipo, a outra parte do pulmão que era ruim, funcionando. E ele falou assim: o Jesus caso dela é muito amado. grave. A Mas, gente assim, não o sabe. sofrimento desse bebê. Sim, A dor, e tudo. E a oração, eu sempre falava assim: Senhor, eu não quero que ela sofra. Então, assim, eu não queria. Eu orei, eu lembro que eu orei muitas vezes isso. Eu falei assim: Senhor, eu não quero que ela morra. Eu esperei tanto pra ter ela, eu sonhei tanto com ela. Eu lembro que nos meus cadernos eu disse, ai, que a bochecha seja assim, que o cabelo. Sabe, eu tinha Os tudo. detalhes. Então, assim, não era inacreditável naquele momento, assim, sabe? Eu falava assim, mas Senhor, eu não quero que ela morra. Mas se for pra ela sofrer, que o Senhor leve, então. Eu não vou ficar. Eu lembro que eu falava, eu não vou ficar chateada com o Senhor. Mas vamos fazer assim, um trato que eu não fico. mas assim, eu não queria ver ela sofrendo. E eu lembro que ali, pra mim, foi um dos piores dias. Porque daí eu quase vi ela morrendo. Aí eu liguei pro pai. E o pai foi... Daí no outro dia o pai chegou lá em São... Porque é São Paulo, né? Só avião, Sim, não é tal. uma... Daí no outro dia o pai chegou lá. Aí quando ele chegou, ela tava mal. Enfim, o quadro dela ficou mal muito tempo. Daí eu vou pular, assim, pra novembro, porque daí... Nesse período, assim, a gente, na igreja, assim, recebia muitos áudios da Nathalie, né? Eu mandei até pras irmãs lá do Coque, lá que eu conhecia. Teve muita... Nós mandava gente pra tudo que era lugar. Minha sogra no Uruguai, nós mandava o áudio pra todo mundo, pedindo oração, assim. Eu vejo que a igreja se mobilizou muito. mesmo. E financeiramente também. Além de oração, assim, que juntou todo mundo. Juntou onda, juntou Assembleia Católica, juntou coisa arada. Acho que mexeu com a fé de muitas pessoas, assim. Mas até financeiramente, porque lá a gente não conseguia fazer um contrato. Porque a gente não sabia quanto tempo ia ficar. E daí a gente não tinha trabalho. De morar. Não tinha trabalho lá. Não tinha parente. Não sabia, porque assim, podia ser um dia ou um mês, não sabíamos. Então, assim, a gente tinha que ficar mudando pelo Airbnb toda hora de lugar. Ia para um hotel, ficava um tempo, depois ia não sei para onde. Ficava... Daí, cada vez que mudava de hospital, a gente mudava a nossa localização também. Daí é Uber, lá as coisas não são tão próximas assim. Então, para ir para um hospital dava 20 minutos de Uber todo dia e voltar. Qual a cidade, gente? Bauru. Ah, lá em Bauru. Então, em novembro, eu lembro que chegou uma situação que não progredia o caso dela. Ela nasceu em setembro, dia 2 de setembro. Aí, quando deu lá em outubro, novembro, eles falaram assim, olha, mãe, não tem mais... Uma médica, inclusive, ela não falou num tom animador, assim, né? Ai, mãezinha, só um milagre. Não, ela simplesmente falou assim, fizemos tudo o que a medicina podia, agora só um milagre. Saiu, e eu lembro que eu fiquei chocada. E eu, sensibilidade era o forte do hospital, né? E a enfermeira que cuidava da Sophie veio... Não, é um negócio assim bizarro. E falou assim pra mim, tu entendeu? E daí eu falei assim, esse foi o boletim médico? Dela, sim. Daí eu falei, então eu não entendi. E daí ela falou assim, ela quis dizer que ela tá muito mal, mãe. A gente tá fazendo o que a gente pode. E dava pra ver, eles deixavam ela pronada e botavam isso, botavam aquilo e não ia. É que também, paralelo a isso, existia um caus, né? Sim. Sim, era pandemia. Era pandemia, gente. E assim, tipo naquele assim, hospital era Covid, era 21, queimado. 2021? 21. Era criança queimada, era uma loucura aquele hospital. E eu lembro que no lugar lá onde a Sophie estava, naquela UTI, tinha crianças queimadas também. Entendi. Então não era só Covid, era meio misturado, assim. E casos tristes também. Deus, nossa, muito triste. E daí eu lembro que eu falei assim, eu posso chamar o pai? Porque o pai ficava... um dia ele entrava, outro dia eu, ou a gente revezava. Cada um ficava um tempo lá dentro, né? E daí eu falei assim, eu posso chamar o pai? E daí ela falou, pode.
Pra ficar junto. Pra olhar atrás do vidro, porque não podia tocar nela. A gente ficava atrás de um vidro, só Mas olhando, pra ficar né? junto pra contigo. ficar, Porque pra ouvir também. Quando eles deixam tudo junto, é porque não tem boas notícias, né? É. Eu sei que eles abrem bastante exceções quando eles já não vê mais. Mas assim, tinha que brigar. Porque, nossa, eles eram Entendi. irredutíveis em algumas coisas, né? Por causa do Covid também, né? Claro, tem toda uma situação Porque de pandemia, na época gente. não podia, Não né? podia isso, não podia aquilo, não tinha como as Era coisas. grave mesmo a era- coisa. E eu lembro que você pode chamar o pai, daí falaram que sim, daí falaram a notícia. E no outro dia, a própria médica falou assim: vocês podem vir se despedir dela. Se acontecer alguma coisa de madrugada, a gente entra em contato e tal. E eu lembro que aquele foi o dia talvez mais doloroso pra nós. Meu Deus. Porque a gente só sabia chorar. Assim, não tinha o que. Não, Ela a tava gente não sedadinha. podia. Tava. A gente não podia fazer nada. Só confiar em pessoas que a gente nunca tinha visto, né? Uhum. Então eu lembro que a gente ligou alguns louvores, a gente cantou ali com ela, a gente chorou e a gente entregou ela, assim. E foi essa oração, né? Senhor, a gente não quer que a Sophie parta. Mas a gente não quer que ela sofra, né? Mas ela é tua, eu entendo. Mas eu lembro assim que foi um marco pra mim de que ela não era minha, mesmo. Entendi. Uhum. Porque eu lembro até quando eu tava grávida, eu fiz uma lição de discipulado com a Cal e era sobre idolatria. E eu lembro que nesse discipulado eu chorei porque eu falei assim que o meu medo, como a Sophie foi muito desejada, eu tinha muito medo de amar mais ela do que a Entendi. Deus. E daí até a Cal falou: não, a questão não é que você tem que amar menos a sua filha, né? Mas amar a Deus acima de todas as coisas. E eu lembro que eu tinha muito medo de ela tomar o lugar de Deus na minha vida, ou de eu querer viver só pra ela. Mal sabia eu, coitada. Mas eu tinha muito medo de não ser dependente de Deus depois que ela Entendi. nascesse, Uhum. né? Aí não. Autossuficiente, É. né? Já tenho o que eu preciso. Isso. Eu tinha muito medo disso. E não. Graças a Deus, né? Ele foi sustentando todo o processo. Não da forma como eu esperava, mas eu aprendi a ser muito dependente. Totalmente, né? Uhum. Então, ali, quando ela quase faleceu, eu lembro que a gente falou. Eu fiz um acordo com Deus, assim, aquela questão da fé até imatura, assim, mas eu falei assim: ai, Senhor, quer me dar um sinal que ela vai ficar bem se amanhã? Porque eles falaram que a saturação dela não ia passar de 80, 85. Mesmo com todas essas coisas, né? E eles já tinham feito a traqueostomia nela também, nesse tempo, pra ela respirar. Porque eles falaram: ó, mãe, é o único recurso, a gente só Tráqueo, pode pra quem não isso. sabe, é aquele buraquinho, furinho que fazem aqui na garganta pra poder passar o ar Isso. e tudo alimento, né? Pela gargantinha. O alimento não, só o ar mesmo. O alimento Vai daí pelo nariz, era pela sonda. sondinha pelo nariz, que depois ela arrancou e teve que fazer a cirurgia na barriga. Ah, que vai pra na botar boca. sonda. Enfim, muitas cirurgias. Nossa, E o imagina. palato, né, que tava aberto, que daí com um ano ela fechou também. Outra cirurgia. Mas ali da questão da despedida, então eu fiz esse acordo. E eu lembro que no outro dia, então a gente ficou bem mal aquele dia inteiro, a noite agoniado. Foi acho que dia 8 de novembro, acho que até eu gravei um vídeo que tá lá no Instagram da Sophie também, que era com o boletim. Às vezes eu gravava um boletim. Lembro disso. E eu lembro que era eu e o pai falando da situação, que a gente estava tranquilo, que embora as notícias não fossem boas, nós estávamos mesmo tranquilos. Porque a gente já tinha entendido que Racionalmente. não dá mais pra insistir, assim, né? Só um milagre. No dia seguinte, quando a gente chegou lá, a gente tem foto, a saturação dela tava 99, 100%. E daí eles quiseram desacreditar, claro. Então eu tava muito feliz, porque eu falei, foi meu acordo com Deus. Eu falei que se tivesse bom, porque ela ia sair daqui. Mas claro que eu não falei isso pros médicos Aham, dessa sim. forma, né? Uhum. E daí eles falaram assim, não, essa é a melhora. Eles Antes da estavam morte. tristes, na verdade. Uhum. Porque eles acreditavam que Era mais sinal da partida dela uma melhora do que Isso. continuar estável. Isso. Mas pra mim não, pra mim era a certeza de que ela ia sair e depois daquilo ali só foi evoluindo até chegar, graças a Deus, o tempo que voltamos pra Joinville, pedimos Quanto tempo tu ficou em São Paulo? Nossa, aí já era janeiro. Aí em janeiro a gente voltou. Meu E fomos Deus, em setembro. setembro, Setembro até outubro ficamos na Darcy. Darcy em novembro, outubro, dezembro, janeiro, fevereiro. janeiro. Ou Deu tudo 4 meses 4 e meio. meses. Daí em janeiro ganhamos alta e fomos pra casa. Aí sim, que daí vivemos família. Tipo, nós três, do nosso jeito. Assim, com Muitas vários limitações agravantes, também. muitas. Então, assim, ela. tinha cama hospitalar, máquina de aspiração de Ô, traqueostomia. Nath, e financeiramente? Tudo vocês que pagavam? Isso era custeado pelo governo? A gente, Como funciona? pra ir pra lá, os hospitais, tudo SUS. Viva o SUS. Até tudo lá SUS. foi tudo... Material, depois pra aspiração dela, curativo que tinha que fazer, soro, tudo SUS. Foi- E esse hospital lá é muito referência esse de Bauru, né? É referência. Nossa, muito, vem tudo que é gente pra lá. É. E daí, pros lugares que a gente ficava, a igreja. E daí, o pai, então, tinha ido pra São Os Paulo custos comigo. extras.
Ele foi pra lá em outubro e daí ele deixou o emprego aqui e foi pra lá, mas trabalhava por conta, né? Então ele conseguia essa flexibilidade. Eu tava na minha licença, que iria acabar em janeiro, quando eu ia voltar pro colégio, então eu dava aula no colégio. E daí, como ela tinha saído da UTI só em janeiro, eu consegui aquela licença estendida. E minha licença começou a contar depois que ela chegou em casa. E mas daí não voltei. Voltei até pro colégio, fiquei umas 2 semanas, queria um acordo. E eles falaram, não, a gente não pode te mandar embora, a gente não tem um motivo pra te mandar. E eu falei, daí me colocaram, então, na rotina mais administrativa do colégio, ali perto, ajudando a coordenação e... eu trabalho com revisão, né? Então, revisando portfólio, essas coisas assim dos alunos, o que ia ter durante o ano. E daí, depois, um dia, minha chefe me chamou e falou, tu quer o acordo mesmo? Eu falei, quero, por favor. Porque senão ia ser mais caro pagar uma enfermeira pra ficar com ela do que eu ficar com ela. Porque cada vez que ela arrancava a sonda, que ela era bebezinha, então ela tava com os movimentos, já tava acordada, então, né? E ela mexia, arrancava. Aqui ela não arrancava, mas aqui ela vivia arrancando. E daí eu e o pai, aprendemos a passar sonda, aprendemos a trocar traqueostomia. A gente, assim, Meu Deus, fizemos tudo. um intensivão. Porque era necessário. Então, a gente Sim. aprendeu, a gente virou... Daí, acontece o quê? Que em vez da gente curtir o momento, São enfermeiros. de noite, era assim, era vigília. Caos. Meu Porque Deus. como ela não fala até hoje, né? Assim, hoje a voz dela sai, mas ela ainda não fala. Ela não é verbal. Ela não verbal. Mas na época ela usava traque, então não saía o som. Então não sabia se não sabia se estava bem, se estava mal, se estava respirando bem, porque ela tem sequelas pulmonares, né? Então, assim, de noite eu dormi um pouco, o pai dormia outro pouco, dormia um Meu pouco, outro dormia. pai, Então, né? assim a gente foi E aí vai até acumulando cansaço, vai muito acumulando tempo. estresse, vai acumulando briga. E aí nada tá bom. Assim, ó, era muito difícil. Assim, Nossa. graças a Deus ela é muito boazinha, assim. Que não é ela exatamente o problema, né? É que é a situação. a situação. Né? E daí eu lembro que ali, com 1 ano e 11 meses, ela arrancou as 2 cirurgias. Ela arrancou a tráqueo e a gastro. Decidida. E daí eu levei ela pro hospital. Eu levei ela 3 dias seguidos, porque cada vez que eles passavam, a tráqueo eu conseguia trocar em casa, eu tinha. Mas a do hospital era diferente. Então, ela não gostava, ela arrancava. Até que marcaram, então, pra fechar. A gente fez muitos treinos, muitas terapias, desde que ela chegou em casa, Pra em ela aprender a janeiro. comer, porque ela não Isso. comia, ela não tinha o... Ela aprendeu, então, a comer pela boca, né? A comer como nós nos alimentamos, com 1 ano e 11 meses. Que foi quando ela engatinhou, comeu, andou. Eu brinco, assim, às vezes, que ela nasceu com 1 ano e 11 meses. Porque daí foi quando ela Desenvolveu várias habilidades. tirou as coisas e foi viver. Assim, daí começou a ir pra creche e tudo mais. Aí veio o divórcio. Aí, porque daí já tava também acumulando uma série de coisas. E daí foi... Mas daí ela já tava um pouco melhor. E eu fiquei... Poxa, e agora? E agora o que é a minha vida? Eu tô com uma criança especial. Eu sabia que eu conseguia cuidar dela, porque eu já cuidava bastante dela. Mas, assim... Fiquei sem sonhos. Vivi muito tempo sem sonho nenhum, assim. Vivi no automático. Agora ela é minha responsabilidade. Eu tenho que dar conta. Eu tenho que bancar as contas da casa agora, né? Tipo, embora o pai dê pensão, mas assim... eu preciso bancar a casa. Eu que faço comida, eu que cuido do uniforme, eu que levo pra escola, eu que levo pras terapias. Eu, tipo assim... Meu Deus. Parece que uma sobrecarga muito exaustiva. Isso é o mais... É o que pega mais, até hoje, assim, né? Embora o pai seja bem participativo, assim, a gente tem uma boa relação, ele é bem presente na vida dela, mas mesmo assim, ali o dia a dia, a teimosia é comigo, a birra é comigo, quem dá banho sou eu, quem faz a comida, eu que levo na escola. Então, assim, a guarda é minha, a responsabilidade é minha. Né? Então, E os outros diagnósticos vieram em que momento, assim, que tu começou a... Ela nunca deixou... Desde que ela saiu do hospital, eles falavam que ela não ia andar, por exemplo. Corre. Então, ela corre. Quem vê ela na igreja, a gente não consegue parar no culto, porque ela tá sempre correndo loucamente. Ela corre muito. Né? Então, assim, eu hoje, quando me falam, eu já passei por uma fono que me falou que ela não vai falar. E eu olhei pra ela e falei, você tem certeza do que você tá me falando? Fala com o médico que disse que ela não ia correr. E é até engraçado, Se vocês porque quiserem conversar. essa médica que falou que era só um milagre, ela é lá de São Paulo, né? E um dia a Sophie estava numa consulta de rotina em outro hospital.
Lá de São Paulo, e ela passou no corredor e a doutora chamou e falou: essa é a Sophie? Eu falei, sim, a da Covid, porque lá no centrinho ela é conhecida como a Sophie da Covid, né? A da Covid, eu falei, sim. E dela bem assim, vou ter que mandar uma mensagem pra doutora. E mandou uma mensagem pra essa doutora que falou que só um milagre. Falar que a Sophie tava ali, que ela tava correndo, que ela tava viva. Porque assim, eles não botavam muita fé nela, né? E nossa, hoje todo mundo pra eles é um milagre, É um né? milagre. E até na Darcy, as enfermeiras da noite pediram pra eu fazer o Instagram dela quando ela era bem bebezinha, porque eu não tinha contato com o pessoal da noite, né? E foi muito legal, porque daí foi juntando no Instagram os enfermeiros e os médicos de cada hospital que ela passou, e hoje ainda tem os que acompanham, os que mandam recado, as enfermeiras que cuidaram dela. Ai, que legal. Então foi meio que um diário, hoje eu não posto tanto, mas foi criando um diário da historinha dela, assim, né? Então bastante gente acompanha ela por lá. E, enfim, até hoje é uma loucura, mas agora... E o diagnóstico daí foi vindo O diagnóstico foi aos poucos, porque daí terapia ela nunca parou. Então, com 4 meses e meio, ela começou a terapia para começar para aprender a comer. Aí começou a físio para fortalecer o pulmão, a parte respiratória. Aí depois para não conseguir engatinhar. Então, daí para engatinhar, para andar. Então, ela, desde os 4 meses e meio, ela faz terapia. Hoje, por exemplo, ela tem terapia de segunda a sexta. Então, ela faz terapia todo dia. Coisa, né? É bastante coisa. Ô, Nath, mas assim, ó, antes de você, por exemplo, acho que até antes do divórcio, antes de você ter a certeza de que vai dar conta, né? Quais eram os seus questionamentos, assim, iniciais, do tipo, o que você se questionava? Ou qual eram as dúvidas, as incertezas, os medos, assim? Eu tinha muito medo de não dar conta. Eu não cheguei a pensar, ai, Deus errou comigo, me confiando ela. Não, nunca cheguei a pensar nisso. Mas eu tinha muito medo ainda tenho alguns medos em relação ao futuro. Tá, e vai falar? E se não falar? E tá na escola, e como é que eu vou saber o que tá acontecendo? E, enfim, eu tenho os meus medos em relação ao futuro dela ainda. Mas eu me questionava muito se eu ia dar conta, se ela ia dar conta, se ela ia aguentar a rotina, porque ela se mostrava muito cansada. Eu também. Mas ela se mostrava assim, cansada. Nossa, tadinha, ela era uma bebezinha e tinha que dar conta de rotina, terapia, isso e aquilo. Então, hoje ela faz 2, 3 terapias seguidas numa tarde. Eu sei que ela dá conta. Ela reclama, fica cansada. Mas ela era muito bebê. Então, eu tinha muito medo de estar forçando ela demais. De estar causando, talvez, traumas nela. Ai, meu Deus, será que tem algo... que eu não queria errar com ela. Acho que essa... Até quando ela começou numa fase mais difícil, ali de birra... eu ficava até me questionando, será que é porque eu não dou limite? Será que eu não sou firme com ela por causa da história dela? Mas se eu for firme, coitadinha, né? Às vezes, como que eu vou tratar, né? Mas ela é bem pecadorinha, tá? Como é que disciplina? Como é que... Eu falo, ela entende o que eu falo. Ela não fala nada, mas ela entende tudo que eu falo. Entendi. Tudo, ela entende tudo. Você fala, Sophie, não, ela sabe que é não. Se ela tá fazendo, esses dias ela tava com a tomada do ar na mão. Quando o pai passou, ela soltou rapidinho, porque ela sabe que não pode. Então ela tem o entendimento dela. Tudo igual, né? Tudo igual. Mas assim, acho que esses meus questionamentos eram se eu ia dar conta. E você como mulher? Tipo, você pensava assim, poxa, minha independência, né? No sentido de, hoje quero sair com as minhas amigas. Eu acho que até o momento do divórcio, não, porque daí tinha o pai, né? Ali dentro, dividir. Né? Tipo assim, dava um suporte. Dava um suporte, vou conseguir voltar pra GP. Né? E, assim, não que hoje não vá, né? Mas hoje tem babá. Mas assim, antes o pai ficava com ela, tudo. Mas, como mulher, depois do divórcio, várias dúvidas. Como que vai ser o futuro? E será que um dia eu vou casar de novo? E quem é que vai estar dentro da minha casa? Não, mas assim, eu não quero um pai pra ela, porque ela tem pai. Não, mas não pode ser qualquer homem, porque, meu Deus, vai estar dentro da minha casa, é a minha filha. E que exemplo de cristã que eu tô sendo, meu Deus, minha filha, sabe? Assim, então, dilemas, eu acho que até antes do divórcio, eu lembro de ter tido algumas conversas com o Lipão, porque eu tinha muito receio do testemunho mesmo, assim, né? O que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, o que pra ela vai significar não ter o pai dentro de casa. Então, às vezes, assim, ela dá uma piorada, ficou doente. Ai, meu Deus, também o pai não tá aqui, será que eu não tô privando ela de algo? Então, às vezes eu não permito, porque às vezes é bem sacada do inimigo, assim, pra eu ficar remoendo. Então, assim, eu deixo o pensamento vir ali e dou uma refletida e logo já dispenso ele, porque senão eu sempre vou achar que, mas daí
não fala, ai, mas quando o pai tava em casa, ela tava falando mamãe, papapá. Ai, ela regrediu. Ela tem algumas regressões de vez em quando. É que do autismo tem isso, né? Tem. Eles desenvolvem, tem as podas neurais, né? Uhum. Tu sabe, né, um pouquinho como funciona. Então, eles vão chegando até um limite. Então, tu tem que tentar desenvolver a criança tudo que tu pode dentro daquele limite, porque ela pode ter uma regressão. Então, tem tantas crianças, às vezes, que não apresentam nenhuma característica até por 1 ano e meio. De repente, parece que regrediu tudo, né? É. Volta tudo por conta dessas podas. Então, acontece isso mesmo, né? Sim. E como o diagnóstico dela, assim, vai num neuro, daí vai no outro neuro, não é. Vai no outro, investigação. Então, assim, como Tem eles outros não chegam num atravessamentos. acordo, Uhum. fica difícil, assim, até nas terapias, agora ela tá numa investigação pra saber se é mesmo, e se não é o que que faz, e se é o que que faz, mas assim, vai continuar. O diagnóstico pra mim hoje não faz mais diferença, porque ela Sim. precisa da terapia e terapia ela tá fazendo. Sim. O diagnóstico é só assim pra assegurar alguns direitos, né, Oficializar. pra oficializar. Mas hoje eu vejo que ele não vai mais mudar a minha vida. Uhum. Talvez a dela sim, né? Com certeza. Mas eu acredito que dúvidas em relação a isso eu tenho bastante. Como que vai ser na escola? Será que vão aceitar ela? E hoje, eu acho que depois do divórcio veio muito, tá, e quando é que eu vou poder... eu quero ter um final de semana sozinha. Quando que vai ser possível? Hoje eu não quero... É que não tem, né? Não tem como você não ter mais responsabilidade a partir do momento que tu é mãe. Tipo assim, não tem. Sim. Tu sempre vai ser Uhum. responsável. Mas os questionamentos é assim, será que quando ela tiver 15 anos, ela vai conseguir se virar sem mim pra eu sair um Uhum. pouco? Que eu acho que é o Uma perspectiva de questionamento, né? futuro. Sabe que agora, semana passada, a gente tava com... A gente tem o Acolhe Kinder, né? Que é um grupo de apoio com os pais e crianças atípicas, né? E aí veio uma arquiteta e veio uma outra profissional, mas eu ia falar da arquiteta, né? Que ela começou a contar, ela trabalha só com ambientes adaptados para crianças atípicas, né? Que a gente não tem a mínima noção, porque aí já entra uma outra seara, né? Desde a geladeira, como é que é, porque daí vai e abre, enfim, essas coisas, né? E aí ela contou que ela tem um irmão de 42 anos que tem autismo, né? E daí ela conta da perspectiva dela como irmã com os pais. Imagina que se hoje, com todos os recursos que a gente tem, já tem dúvidas, já tem angústias, né? E ele é um autismo de suporte de nível 3, então ele não é verbal. Então, assim, e ele é adulto. Eu nunca tinha visto um autista tão mais velho, assim, né? Com tanta necessidade de suporte. Ela mostrou as fotos e tal. E daí ela vai contando a história, assim, porque realmente essas angústias são angústias reais, né? Como é que vai ser, né? E se eu não... Porque tu acaba sendo ali meio que fazendo tudo, e se eu não tiver, né? São coisas que E a gente vai assim, eu passando. não posso... A sensação que eu tenho hoje, assim, né? Eu não posso ficar doente. Sim. Eu não posso, sei lá, sofrer um acidente. Eu não posso. Não pode acontecer nada comigo, porque ela é totalmente dependente. E ao mesmo tempo, claro que embora ela tenha todas as dificuldades dela, eu consigo sentir o amor dela por mim também. Ela é muito amorosa, assim. Então, se eu chego verdade. buscar ela na escola, eles falam, os Querida. coleguinhas falam, Sofia, tua mãe. Ela olha pra porta, ela me vê, ela faz... E ela levanta e já Ai, que pula. amor. E daí vem e me abraça. E daí ela vê o pai, não todo dia, mas assim, quando ela ficou um tempinho ali sem ver ele, quando ela vê, ela faz uma festa. Ela é muito... Ela demonstra Ela é muito expressiva, muito né? expressiva. Ela é Dentro muito dos limites expressiva. dela. Bem expressivinha e bravinha. Desde a maternidade. Ela sempre foi forçuda, assim, queria arrancar, não quer mais isso. Então, assim, tudo que ela tem de força, digamos, ela sabe se defender muito bem. Então, eu tô segurando firme a mão. Ela quer que eu solte. Se eu não solto, ela vem pra me morder. Então, assim, ela é bem esperta. Ela é bem esperta. Mas, Nath, até sobre isso, assim, né? Pra ti é difícil corrigir, endireitar, disciplinar? É porque ela também é muito pequenininha, né? Não, mas ela precisa. Mas dentro da idade dela e do entendimento dela, você tem dificuldade do tipo, não vou fazer isso, porque ela já sofre tanto? Ou não? Não, eu encaro tranquilo, assim. Mas hoje a minha dificuldade é assim, por exemplo, a gente tava no culto de Páscoa agora. E ela, por causa do louvor, ela queria gritar mais alto que o louvor, porque ela estava irritada com o barulho. Então, assim, tem a proteção, só que ela não gosta. Ela queria correr, ela não queria ficar, ela só queria correr. E daí o pai foi bem firme com ela, e daí ela deu uma reinada, fez cara feia, e eu que já queria pegar e levar ela a caminhar. Eu peguei ela, levei ela a caminhar. Levei ela a dar uma volta, voltei pro lugar depois. No momento da palavra, ela reinou de novo. Daí o pai já foi firme, daí eu já fico assim, tipo... Ai, meu Deus, tadinha, ela só queria caminhar, às vezes o barulho tá incomodando, mas não é.
Então, assim, hoje, pra ser bem sincero, o que mais me incomoda não são nem os comportamentos dela, mas é como as pessoas olham. Porque Isso é uma muitos outra não coisa, né? entendem. Outros olham como se fosse uma criança mal educada, assim, não veem todo... Não conhecem a história, não sabe assim, só olha assim, tipo assim, ai, que saco, gritando, fazendo barulho. Então, e uma mania que ela tem, que daí isso me incomoda ainda, é que ela, como ela não sabe falar, pra chamar a atenção, o que ela faz? Bate. Então, ela chega na sala de aula de manhã e ela sai batendo em todo mundo, porque ela quer falar, ela quer interagir com a galera. Então, os coleguinhas hoje, a professora já fez um trabalho com os colegas, eles entendem que é a forma dela se expressar. Então, eles abraçam ela, dela acha massa, ela fica muito feliz. Só que, por exemplo, esse comportamento me incomoda, porque, por exemplo, tem uma menina de porta comigo ali, uma vizinha, e ela e a Sophie, quando elas se veem, vai uma em cada elevador. Porque se a Sophie vê ela vai querer bater. E a menina tem medo dela. E daí os colegas se afastam e eu não tiro a razão, porque coitados também, né? Ninguém quer apanhar. Eu não queria que ela levasse um tapa de alguém. Só que ela dá, e daí eu tenho que... Às vezes as mães, então a minha filha falou, a tua bateu nela, né? Mas assim, a tua é autista, né? Daí eu nem sei se é também, mas eu falo, isso mesmo. Então, eu evito umas brigas, assim. Mas pra mim, eu consigo chamar a atenção dela, mas é desafiador ainda o julgamento, assim. Sim. E eu me privo, às vezes, de certeza. fazer, não vou no shopping, porque, não, ela vai gritar, vai incomodar. Não, deixa quieto. Não vou... vamos tomar um café em algum lugar. Não vou levar a Sophie, porque dela vai querer levantar, e dela vai ficar correndo, vai querer bater no teu filho, não vai dar certo, melhor não. Então, mas isso é bom também. Até, se eu puder dar conselhos, assim, né, para as mães atípicas. Não sair só com pessoas que falam só dos filhos. Porque eu acho que a gente fica muito preso nisso, e daí vira uma competição de quem tem a vida mais difícil. E isso é bem chato, é uma murmuração, assim. Eu vivo muito assim, naipe, pai, coisa assim, dá uma canseira, as mães só reclamam, sabe? Sim. Aí tu fica assim, que saco. Entendi. Então, sair com pessoas diferentes e tentar ter um tempo, que é um desafio pra mim, é tentar ter um tempo a sós. É muito difícil. Até porque quando a gente tá sozinha, a gente tá pensando na criança. E aí, manda foto. E aí, como é que ela tá? Mas... Nesse sentido, assim, acho que conselhos válidos não focar só nisso, não fazer disso a tua vida, assim, né? E tentar ter um tempo que você faça algo por você como mulher, pra você se reencontrar, pra você como pessoa, acho que voltar a trabalhar, eu não parei, né? Desde que ela estava em casa, sempre trabalhei home office, com revisão, com correção de redação, com uma empresa no administrativo, no financeiro, nunca deixei de trabalhar. Mas eu vi como voltar, sair de casa, ir trabalhar, deixar ela na escola. Assim, hoje, né? Hoje tu voltou à vida horário comercial, trabalha... eu trabalho de manhã e à tarde acompanho ela nas terapias. E ela tá na escola. E assim, você hoje, assim, né? Qual os teus maiores desafios? Trata de rotina ou muito mais emocional, dúvidas? Thelma, se você estiver vendo, precisa pagar um horário na agenda. Acho que a emocional. Thelma mesmo, a Thelma? A nossa Thelma aqui? Não é minha. Mas pode ser. Mas pode ser. Eu acho que é emocional, porque daí é uma junção, né? Dos desafios, da dor. Parece que eu senti todas as dores tardiamente. No momento eu tinha que ser forte. No momento eu tinha que estar blindada, porque era eu e ela contra o mundo. Assim, era nós por nós. Agora que a poeira baixou, que ela já tá ficando mais mocinha, que ela já tá mais encaminhada, aí eu acho que ano passado eu lembro que veio muito forte pra mim a questão dos sonhos, de eu não ter sonhos, e de eu começar a ficar emburrada daí com Deus, tipo assim, poxa, tu não olha pra minha vida, olha a minha história, olha tudo que a menina passou, eu quis muito ter ela, olha tudo que ela passou, e daí um divórcio, poxa, eu amava, tipo, por que as coisas foram assim? Então, muito no sentido de por que o Senhor tem permitido isso na minha história. Eu fui fiel, eu queria ser freira. Mas assim, eu entendo que não fiz nada errado pra isso, não mas é consequência de pecados, né? Não era o que eu sonhava. Então, assim, Senhor, se esses eram os meus sonhos, e você é o Deus que destrói sonhos, e aí, que sonho que eu vou ter agora? Até no ministério, assim, né? Quando eu engravidei da Sophie, eu era supervisora. Quando eu voltei, não conseguia mais a demanda, fui pro GP. Recentemente, assumi o GP, não deu certo, não tem como, não é cabível, assim, ainda. Mas eu penso, um dia a Sophie vai ficar maior, independente, eu vou conseguir voltar. Mas, assim, nada voltou a ser como antes. E eu acho que não é pra ser como era antes mesmo. Só que eu ainda não encontrei
o que é pra ser. Gente, se era pra ser motivacional, me desculpe. Não. Mas assim, É eu o não. espaço Eu não. terapode. Terapode. Não encontrei ainda o tá. Aqui eu estou. Para onde vou? Uhum. Não sei. Entendi. Aguardem os próximos testemunhos. É, porque eu acho que assim, né, pelo tudo que você contou, assim, né, parece que ele foi abrindo ciclos e fechando ciclos, abrindo e fechando. Só que abrindo muito e fechando. rápido, eu não aguentava mais fechar Exato. ciclo. Nem me recuperei de um, já veio outro, não parava, E eu nunca, não acho para. que agora, por exemplo, eu acho que se fechou também um ciclo, até com o divórcio, né? Algumas coisas assim se fecharam e eu acho que tá abrindo um novo que é diferente, né? Que não trata mais sobre sobrevivência Uhum. dela, esses medos, já não é mais, já faz um tempinho, né? Mas eu acho que agora abriu-se um novo ciclo que é tudo muito incerto, que é o quê? Nossa, ela tá bem. Nunca vivi essa fase Exato, agora. eu tô bem. Como assim as coisas estão bem Como agora? vai ser? Aham. Exato. Uhum. Então tem muita coisa para você viver pela frente que parte desse ponto muito legal, que é ela estar bem, você estar bem, né? Nós não entramos na questão do casamento, mas provavelmente tem coisas que também já estão sendo cicatrizadas, curadas. Então as coisas estão indo para um lugar que, de fato, talvez é a devolução de sonhos. Né? Eu acho que essa é uma próxima fase, né? Talvez os sonhos eles foram de certa maneira interrompidos, né? Para vocês viverem esse período difícil, mas que tinha muito mais a ver com sobrevivência, correria, vai dar certo, como é que vai ser, choro e lágrimas, mas que agora parece que é um tempo especial que Deus vai devolver alguns sonhos, né? Ou não Deus, talvez, mas que você vai retomar alguns, outros vão ser completamente diferentes, mas que até esse certo medo do tipo, será que eu devo sonhar? Né? E eu devo sonhar com quais limites? Posso sonhar todas as coisas, né? Posso ter sonhos individuais? Então, eu acho que esse período que você vai começar a viver agora é um período muito especial, né? De reformular a rota e voltar, de fato, a sonhar. Que eu acho que é um primeiro passo. E depois disso vai voltar a realizar, e depois vai voltar a crescer, e vai... Então, eu acho que essa é uma fase muito legal e muito importante, né? Até aqui, né? Em todas as áreas da tua vida, né? E a partir daqui, eu acho que é um ciclo muito legal. Até eu percebo, por exemplo, você falando que, de fato, é o momento certo de você estar falando sobre isso. Porque, óbvio que tu já falou várias vezes em outros ambientes, mas publicamente, porque me dá essa impressão de que tem ciclo se fechando, né? Um ciclo mais complexo, e outro se abrindo, que tem muito mais a ver com uma nova forma, uma nova perspectiva, um novo sonho, né? E sonhar é necessário demais, né? A gente precisa sonhar, porque sem sonho a gente também fica para trás. Só que eu acho que você passou tanto tempo, né? A Sophie tá com 3, né? Quase 4. Quase 4. Foi um período tão longo que você não sabia como ia ser amanhã, né? Os primeiros tempos era tipo, será que tá viva amanhã? E depois, talvez, como vai ser mês que vem? Quais vão ser os diagnósticos do próximo consulta, né? Então, foi sempre passinho por passinho. Mas agora, óbvio que ainda existem investigações, existem cuidados, existem muitas coisas, mas já não trata mais sobre isso. Né? E então acho que até é uma dificuldade de sonhar mesmo. Uma dificuldade de tipo assim, tá. Por onde eu começo? Uau, né? Quanto mais eu posso sonhar, quanto mais eu ainda posso viver como mulher, como mãe, como, né, como a Nathalie, a líder, né? Tantas coisas que foi um período que precisou estacionar. Então até esse hábito de sonhar ele vai precisar ser reconstruído. Não é simples voltar a sonhar, né? De fato, vai ser um exercício de buscar quais são os sonhos da parte de Deus para você. Você. Não o contexto, não. E não é algo junto. instantâneo, né? Por exemplo, eu orei hoje, Senhor, devolve sonhos. Não vou descobrir agora, não vai ser assim, né? Eu acho que é a espera essa abertura
de voltar a sonhar. Eu acho que trata dos próximos passos, né? Sabe que a gente estava falando desses sonhos aqui, eu estava me lembrando do grande sonhador da Bíblia, que é José, né? E aí, quando a gente lê a história de José, a gente pensa muito assim, quando a gente lê, é rapidinho, parece que acontece, né? Daí ele foi, daí os irmãos jogaram ele lá, daí ele foi, não sei o quê, daí a prisão, né? Só que quando a gente vai ver a história, vendo o tempo exato, não tem uma precisão bíblica, assim, de quanto tempo exatamente cada coisa aconteceu, mas só das interpretações dos sonhos ali já foram 14 anos. Então, não foi uma coisa do dia para a noite. Foi um processo, primeiro, assim, que Deus foi permitindo que as coisas fossem sendo destruídas na vida dele, porque ele perdeu família, ele foi perdendo tudo. Foi parar na prisão. Imagina, se a gente for olhando, né? Foi mal falado pela mulher do faraó, foi para a prisão. Aí lá ele sai, e depois o processo dele de restauração com a família também foi longo. Né? Inclusive tem os dois filhos dele, um é Efraim, um é Manassés, e Manassés quer dizer porque o Senhor me fez esquecer da dor, uma coisa assim, né? É um título assim, o nome, o significado do nome, porque de alguma forma ele queria esquecer, ele tinha uma dor no coração dele, por tudo aquilo que ele tinha sonhado, visto, mas que na verdade na vida real não se concretizava, né? E o fato de Deus ter projetado uma restauração de uma forma muito doida, porque tu pensa que Deus estabeleceu uma seca para que a família... Veja só como Deus faz as coisas. Então a gente olha, a gente pensa 4 anos é muito tempo, mas na perspectiva de quem? Né? Na nossa que estamos passando pelo sofrimento, mas na de Deus, que olha as coisas por cima, 4 anos é nada. Então, assim, a gente precisa tentar olhar como Deus vê as coisas, né? Talvez sejam lá os 40 anos, talvez que Moisés teve a palavra de Deus, ficou no deserto, só não, depois ele não, viu. Meu Deus, tô passando. Pode ser. Senhor, 40 não. Mais uns 4, acho que aguenta. Pode ser os 14 dele lá preso. São vários tempos que a gente vê homens de Deus que viveram momentos difíceis, né? E a gente crê em nome de Jesus que os teus serão abreviados, mas a gente precisa olhar e entender que o tempo de Deus não é o nosso. Sim. Né? E até sobre essa história, o que me remete é que se Deus tivesse falado, olha, José, você vai ser governador, mas assim, tu vai ter que passar um processo em coisa leve antes. Ele não ia querer. Né? Então, se Deus me mostra... Claro que eu não ia querer fugir da dor, né? Claro. Não ia querer abraçar o sofrimento. Então, é incrível como Deus é realmente soberano, né? E eu percebo, assim, na minha história, na história da Sophie, assim, que ele não ficou alheio ao nosso sofrimento. Inclusive, a presença... Os dias eu não conseguia orar, não conseguia mais chorar, mas eu lembro que as pessoas ficavam mandando mensagem. Amiga, a gente tá orando, mandando áudio. Então, assim, eu me sentia... esqueci a palavra, assim... Não é preservada, protegida. Tipo assim, eu não tô fazendo porque eu não tô conseguindo fazer, eu não tenho força. Guardada. Mas suporte. eu tô isso, o suporte. A igreja tava me dando o suporte. E hoje eu falo, né, que se não fosse as pessoas que estavam orando por mim, eu não tava nem aqui hoje. É o que sustentou, né? Até eu li um livro nessa época que a Sophie tava no UTI, que tem um trechinho que me marcou muito, que ele fala assim: um dia entenderemos melhor como cada estação da nossa vida se encaixa na grande obra de Deus. O problema é que olhamos o tempo de dentro. O tapete ainda está sendo tecido, mas temos a tranquilidade de saber que ao Senhor pertence o tempo e Ele está fazendo um belo quadro com nossas vidas. Sim, há dias escuros e noites tenebrosas. Estes servem para tornar mais belo o contraste com os dias bons e para entender que somos do Senhor. E há dias de tristeza para que entendamos melhor a alegria e de quem ela vem. Né? Então, acho que se encaixa perfeitamente ao momento. Assim. Amém. Poxa, deixa eu falar até uma coisa, né? Você que está assistindo e conhece alguma mãezinha, né? Alguma família que tem crianças ou filhos, ou enfim, primos, né? Sei lá, enfim, conhece pessoas que estão lidando com desafios desse porte, ou com diagnóstico, ou sem, às vezes, perspectiva, né? Eu acho muito legal, assim, utilizar a ferramenta que é o Pod Nosso, né? A gente tem falado de tantos assuntos e às vezes não é que nós descobrimos, então, a chave para o próximo passo de quem passa por isso. Mas, às vezes, o fato de se identificar, de ouvir, muda tudo, né? Se sentir entendido, Exato. né? Então, se você conhece alguém, quero dar esse desafio para vocês, né?
já manda esse episódio para essas pessoas. Tenho certeza que vai ser bênção na vida dessas pessoas. Amém. Agora, Nath, muito obrigada. Eu que agradeço. Fiquei muito feliz que você aceitou, topou estar aqui. Até deixa eu contar, gente. A Lari se arrumou toda semana passada, até cacheou E o cabelo. hoje tu não achou que eu tô arrumada? Não, é que não deu tempo. A convidada desmarcou e Desmarcou, mas ela não tá aqui pude, agora. mas hoje eu vim. Brincadeira. Era a Nath. Muito bem. Mas, assim, muito obrigada por você ter aberto o coração aqui. Ainda Deus tem muito mais testemunho, né? Amém. Nesse processo todo de alegria, de conquistas, de própria Sophie, né? É um testemunho vivo. Então, assim, e a gente ama muito vocês, né? Ama muito a história de vocês. E, assim, de fato, tudo que a gente mais queria é que vocês se sentissem amados, né? E ancorados, né? Pela igreja. Esse é o nosso papel como igreja e, de fato, você faz parte da família, né? Então, é muito bom ouvir, assim, o quanto, de fato, Deus usou as pessoas, a oração, de tantos lugares, não só da onda, né? Mas de tantos lugares. Então, nós amamos você e sabe que você continua tendo todo o suporte necessário, né? Você não está sozinha. Nunca deixe isso tomar a sua mente, né? Você nos tem e saiba que você é muito amada por nós, né? A Sophie é muito amada. Então, eu tô na expectativa pelos próximos testemunhos da vida dela, assim, né? De voltar aqui e falar, gente, lembra que eu falei como que ela seria 15 anos? Pois estou aqui para dizer, né? As bênçãos que vai ser todo esse trilho, né? Que o Senhor preparou para a vida da Sophie, da sua. Amém. Agradeço, fiquei bem feliz. É a primeira vez que testemunhei mesmo, assim, publicamente, né? Então, é um bem, né? Um bem muito precioso. Me fez bem compartilhar. Inclusive, se alguém precisar conversar, desabafar, gente, assim, não sou a melhor pessoa, Diz melhor teu nome terapeuta. lá, como é que é o teu Instagram? Porque às vezes as pessoas mandam mensagem. Pedem pra mandar. Nathalie, Natali, Rotini. Rottini. Nathalie Rotini. E o da Sophie é SOPHIE, Sophie Meirinho. Lá tem o diário, a historinha, Legal. fotos, em tempo, Eu sei que enfim, o pessoal real, às vezes assim. pede pra Para conversar. conhecer, conversar, né? Sim, muito importante. Tem várias pessoas que vêm e falam, né, que veio como convidado no Pod Nosso e depois as pessoas Fala aí entram que entra em contato. vêm falar, tu não sabe, várias pessoas me chamaram, me perguntaram. Então, eu acho muito legal esse contato que as próprias Pod Lovers têm com os convidados, assim, Sim. né? E até eu já tive a experiência de conversar com algumas mães de UTI depois, né? De mães que estavam passando pelo processo, de conseguir mandar uma mensagem, porque realmente eu sei como é tá lá. Né? Então, A gente de passa mandar uma pra ajudar quem mensagem, de chegou, orar e da pessoa agradecer, às vezes não tem um final feliz, né? Mas eu também já precisei procurar pessoas para conversar, pessoas que já passaram um pouco, né? Por aquilo que eu passei, por aquilo que eu estou passando. Então, eu sei que essa rede de apoio, embora não sejam amigos, pessoas melhores amigas próximas, faz diferença, né? Então, me coloco também à disposição para quem quiser conversar. Muito bem, Nath, muito obrigada. Deus abençoe. Amém. Letícia, Foi muito uma obrigada. bênção. Meninas, Deus abençoe vocês e até o próximo Pod Nosso.